Tá? Bom, o que é Libras e por que eu preciso saber disso? Né? Tem um aluno surdo, e agora? Ferrou, né? O que eu faço? Alguém aqui já teve contato com surdo? Ótimo. Você eu sei. Tá? Coincidentemente eu estava lendo um livro famoso aí, que todo mundo já, a maioria das pessoas conhece, e eu me deparei com uma frase que dizia assim: como ouvirão se não há quem pregue? Isso eu falei, nossa, que coincidência, vou usar na palestra de hoje. E eu queria também a oportunidade de fazer uma adaptação desse trecho da Bíblia, né? Como aprenderão se não há quem eduque? Quantos professores hoje em dia temos no Brasil que sabem Libras? O que vocês entendem por Libras, gente? É língua ou linguagem? Linguagem? Quem falou linguagem, levanta a mão. Beleza. Quem falou língua, levanta a mão. Tá? Como? Quem falou língua? Bem alto, mais alto. Você lá no fundo? Por que é língua? Porque é uma forma de expressão. E a linguagem não é uma forma de expressão? Boa, boa. Gosta de interação, gente. Pode ser que vocês citam livros para interagir. Então, a gente escuta muito os dois termos juntos, né? Língua, linguagem, língua, linguagem. A gente precisa saber o que são as duas coisas, certo? O que vocês entendem por língua e por linguagem? Vamos chegar lá. Bom, o que é linguagem, gente? O que vocês entendem por linguagem? Alguém se vier falar, pode falar, sem problema nenhum. A linguagem pode ser o quê? Por exemplo, né? Um gesto, uma placa, um símbolo. Olha só, linguagem é tudo aquilo que comunica, certo? Então, por exemplo, só de olhar, você já pode identificar algumas coisas aqui. Por exemplo, tá na cara que esse rapaz aqui curte um sertanejo brabo. Não é? Tá comunicando, não tá? Se você conhece um pouco da obra de Aleijadinho e você vai visitar as obras dele, você se depara com uma obra dele. Você vai olhar e vai falar, nossa, tem determinado tipo de traço, é talhado um determinado tipo de material. Então entre você e a obra está rolando uma linguagem. É óbvio desde que você conheça essa linguagem. Da mesma forma, a rapaziada aí que gosta de futebol, gosta de esporte, né? Se você vê um gesto como aquele, você sabe o que aconteceu. E aí, de novo, há uma linguagem entre a pessoa e a interação. Hoje está muito em alta a acessibilidade, né? Vocês conhecem as logos aqui, todas? O que é essa daqui? Essa é para o surdo ou para o deficiente auditivo? A gente vai falar um pouco, eu falei para vocês que tem muitas coisas que são novas aqui, e uma das coisas é diferenciar o joio do trigo, né? Surdo é diferente de deficiente auditivo. Não sei se vocês já sabiam disso, tá? Então, gente, linguagem é tudo aquilo que comunica. Pode ser um gesto, pode ser a roupa, pode ser uma fala, pode ser qualquer coisa, tá? Essa moça, por exemplo, só de olhar para essa moça, você tem uma ideia de onde ela veio, qual é a crença dela, né, no que ela acredita ou deixa de acreditar. Então, houve uma comunicação sem precisar falar muito, certo? E no caso da língua, o que é uma língua? Por exemplo, se linguagem é tudo aquilo que comunica, será que eu conseguiria dar uma palestra aqui só através de linguagens? Só mostrando figurinha, fazendo gestos, fazendo mímica, apontamentos? Seria impossível. Uma palestra de 1h30 nós levaríamos 3 dias, né? Ia dormir todo mundo aqui no auditório. E aí o ser humano inventou uma coisa chamada fala, inventado língua. Não sei se vocês sabiam, mas a língua é inventada, né? Uma pessoa que nasce, uma criança que nasce e é jogada no meio da Amazônia sozinha, ela não vai falar, porque a língua é inventada. Como curiosidade, vocês podem ir atrás de um filme chamado O Enigma de Caspar Hauser, tá? Um rapaz que ficou enclausulado 18 anos sem ter contato com o ser humano. Ou seja, para você falar, olha a importância disso, gente. Para você falar, você precisa interagir com seus pares. Você precisa interagir com a pessoa que fala a mesma língua que você, tá? Então, por exemplo, eu love você. Tá certo isso aí? Por quê? Não está na nossa língua? Você entendeu o que é? Alguém não entendeu? Então comunicou, não comunicou? Então isso é uma linguagem. Comunicou, você entendeu, ok. Todo mundo que sabe o mínimo de inglês comunicou. Mas como assim?
A Roseli falou que não está na nossa língua. Pois bem, eu sabo falar. Quem tem filhinho pequeno aí? Sobrinho. Mãe, eu sabo falar Libras. O filho está falando errado. Mas a mãe não entendeu? E, gente, quem disse que está errado? Quem disse que está errado? Professores, vamos lá. Quem disse que está errado, pedagogos? A regra? O dicionário? A língua portuguesa está dizendo que está errada. Né? O verbo tem que conjugar, etc e tal, todas aquelas coisas. O que são isso? São regras? São normas? Sintaxe estrutural? Campo lexical? Estrutura linguística? Verbo? Tudo isso, adjetivo? Então tem regra. A pessoa criou lá as línguas e falaram, no português tem que falar assim, assim, assado. Sabendo disso, nós sabemos a diferença de língua e de linguagem. Né? Por exemplo, a língua é um conjunto organizado de elementos, som ou gestos, que possibilitam a comunicação. As línguas podem se manifestar de forma oral ou gestual, como a língua brasileira de sinais. Ou seja, linguagem é tudo aquilo que comunica. Comunicou é linguagem. Só que o ser humano precisa ser mais rápido. Ele precisa para ontem. Antigamente, eu acho que não é o caso de vocês nem o meu, mas falava-se vossa mercê. Vossa mercê virou vós-me-cê, que virou você, que virou VC, que daqui a pouco, né, virou um emoji no WhatsApp. Acabou a Libras. Então, Libras é o futuro, hein, gente? É o WhatsApp está dizendo. E a língua é o quê? Ela é dotada de normas, de regras, léxico, padrão, campo morfológico, sintaxe, tudo isso. Sabendo das duas coisas, língua e linguagem, sabendo a diferença, eu vou retornar na pergunta. Libras é língua ou é linguagem? Peraí, antes de responder é o seguinte. Se você disser para mim que é linguagem, você está me dizendo que dá para fazer qualquer coisa. Se eu fizer isso aqui, estou me comunicando. Agora, se você disser para mim que Libras é língua, você está afirmando que tem norma, que tem regra, que tem um jeito certo para se fazer. Certo? Vou perguntar de novo. Libras é língua ou linguagem? Língua e linguagem. Tá? Mas é linguagem porque está dentro de um todo. Mas Libras é língua. Tá? Porque ela tem regra. Tem um jeito certo de fazer. Assim como eu não posso falar dog hot, porque está errado. Por que está errado? Porque em inglês eu falo o contrário. Falo hot dog. Né? Na Libras é a mesma coisa. Ela tem uma outra estrutura. Que se você não seguir, você está falando errado. Certo? Então é língua, gente. Conforme a lei. A Libras ela é reconhecida como a segunda língua oficial do país. E aí que entram os pedagogos de plantão. Tá? Os médicos, que não é o caso aqui. A Lei 10.436 reconhece a Libras como a segunda língua oficial do país. Ou seja, desde 2002 nós temos duas línguas oficiais reconhecidas por lei. E o decreto 5.626 de 2005, 3 anos depois, reconhece essa lei e oficializa. O que vocês têm a ver com isso? Capítulo 4 do decreto. As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas nesse artigo como meio, grifando aqui, gente, de assegurar o atendimento educacional especializado dos alunos surdos ou com deficiência auditiva. De novo eu vou falar. Como que eles vão aprender se não tem quem ensine? Quantos professores que nós temos aí que sabem a língua de sinais? Pouquíssimos, raríssimos, né? A gente tem, a humanidade tem, ela é regada de senso comum, de preconceitos e de conformismo há muito tempo. Isso jogou o surdo numa condição de sofrimento